Olá, povo sacerdotal do Senhor. Nosso assunto hoje é sobre qualificações pastorais. O que a palavra fala sobre qualificações pastorais e o que a Assembleia de Deus ensina sobre o preparo que o pastor deve ter. Quais são? Então, por isso que hoje eu estou aqui com a nossa lição do terceiro trimestre de 2015, que fala sobre a igreja e o seu testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais, as ordens que Cristo estabeleceu nas cartas pastorais, que são as duas cartas de Timóteo e Tito, que vai falar sobre como o pastor tem que ser. Não é simplesmente porque ele é homem de Deus, que bem claro, ser homem de Deus não é suficiente para ser pastor, é só a base para ser, mas não é tudo, é o que vamos ver hoje. E não é porque ele é frequente na igreja, porque é gente boa, porque prega muito. Não são as qualificações, não é só isso, aliás. Não é só isso para ser pastor. É o que veremos hoje, o que a Assembleia ensina por meio das cartas pastorais de Timóteo e Tito. Então, nosso assunto começa aqui. Pastores e diáconos, que é a quarta lição, dessa lição bíblica, que trabalha em cima da primeira carta de Timóteo no capítulo 3. Capítulo 3 de Timóteo. Então a lição é embasada nesse capítulo. E vai dizer o seguinte: a vida do pastor, na página 30 da lição de professor, vai dizer qualificações e atribuições dos pastores e diáconos. A vida do pastor deve ser irrepreensível. Ou seja, o pastor não pode ser aquela pessoa que os crentes vivam acusando ele de coisas sérias. Não está falando de cisco, de bobagem, que erro todo mundo comete. E pastor, mais ainda, Então não está se referindo disso. Está se referindo de acusações constantes que os crentes fazem do pastor. A vida dele não é irrepreensível. Ele é um homem repreensível. Se verifica que muitas vezes ele mente, que ele é agressivo, que ele não trata bem as pessoas. São queixas constantes desse pastor. Não é porque ele tratou uma irmã mal ali. Que isso, apesar de ser errado, mas é uma questão casual. Ele não vive tratando as pessoas mal, mas ele tratou, eventualmente naquele dia tratou mal. Mas aquele que vive tratando mal, mas aquele que você vive verificando que ele ensina bobagem, inventa versículos, não prega o que deveria, não prega a palavra, prega a vida cotidiana, tipo, prega pintar parede, comprar micro-ondas, esse tipo de coisa, prega se vestir bem, que isso não é evangelho, pregar se vestir bem. Então, em vez dele pregar doutrina, para que os crentes sejam sadios, são na palavra, ele prega modo de vida baseado em um mundano, na vida desta terra, ao invés de estar ensinando os crentes o que deveria. Então o que acontece? Esse tipo de crente que não é qualificado. Então a igreja reclama, os crentes vão reclamar desse tipo de pastor, porque ele é grosso, que ele não trata bem, que ele é violento, que ele é uma ameaça. Então, pessoas assim, que os crentes enxergam ele dessa forma, que ele vive, ele se comporta de forma aos crentes enxergar ele de uma forma ruim, ele é desqualificado, porque tem que ser irrepreensível. Ou seja, o seu viver tem que ser santo, mas sabemos que não é fácil. O pastor é o exemplo do rebanho. Então você tem que ver nele alguém que você deve imitar. Como se comportar. Então não é só pelo seu ensino. Tem que ver na vida dele um homem no qual deve ser imitado. Deve ser o exemplo para o rebanho. Por isso precisa ter uma vida ilibada, limpa, sem mancha. O pastor também precisa ter conhecimento bíblico, sendo apto para ensinar. Nenhum pastor que não tenha condições de ser professor da escola dominical, ele não pode ser pastor. Porque a palavra fala apto a ensinar. Então, se ele não pode ensinar, se ele não tem qualificações para ensinar, ele não sabe tirar a dúvida dos crentes, ele não sabe tratar de doutrinas, das principais doutrinas bíblicas, doutrinas sistemáticas, se ele não sabe lidar com elas. Às vezes o tema não é nem difícil. Às vezes já tem um monte de jovem que já sabe a resposta, mas esse pastor nem sabe a resposta. Ele é desqualificado porque o seu ensino não alimenta crente.
No caso, as doutrinas são são várias doutrinas. É como você ter um prato com arroz, feijão, carne, salada, tal, cheio de coisa. Mas ele só sabe arroz. Ele não sabe feijão, ele não sabe carne, ele não sabe salada. No caso, o pastor que só sabe pregar amor, só sabe pregar costume, de Santíssima Trindade. Aí ele sabe pregar. Mas não sabe pregar as outras coisas. Desqualificado. Tem que ser apto a ensinar. Ele tem que saber tratar de todas as temáticas. Ele tem que saber tratar aprofundadamente de todas as questões que tangem as doutrinas bíblicas. Então, apto a ensinar, ter bom testemunho diante da igreja só e dos descrentes. Versículo 7 do capítulo 3 de 1 Timóteo fala que o pastor ele tem que ter aprovação dos ímpios, até dos que estão de fora. Ele tem que ter aprovação tanto da igreja, tanto de fora. Por quê? Ele tem que ter um bom testemunho dos vizinhos. Os vizinhos têm que enxergá-lo como um homem de Deus. E não quando você vai lá e todo mundo se queixa daquela criatura. A rua pensa mal dele. A igreja não vê ele como um homem qualificado. Às vezes é um homem de Deus, mas não tem todas as competências necessárias para ser pastor. Então, esse é um detalhe que muitos não sabem, que está escrito na palavra. Pastor tem que ter aprovação até mesmo dos que estão de fora. Se ele tem uma vida repudiável, ele não tem uma boa reputação diante da igreja dos ímpios, ele não pode ser. Ele não pode ser. Se ele não tem uma boa reputação. A reputação que ele tem vai dizer se ele pode ser pastor ou não. Qualificações familiares. Ser casado e ter uma vida conjugal saudável. Não existe essa de pastor solteiro. Pastor tem que ser casado, é o que está na palavra. E não só isso, além de ser casado, a vida tem que ser conjugal, tem que ser saudável. Casado, mas uma vida conjugal problemática. O seu casamento não é um exemplo para as pessoas. Então não pode. E não só casado, mas também a mulher tem que ser crente. É o que vamos ver também adiante. A esposa dele tem que ser crente. Ele não pode ser um homem, pastor, e a esposa ímpia. Não pode. Porque o pastor, a família do pastor tem que ser um exemplo da família de Deus para a igreja. Porque o motivo dele ter sido escolhido por Deus é exatamente a representação que ele dá de Deus para o povo. É o grande motivo. Por isso que ser pastor é um chamado. Não é para qualquer um. Porque ele tem que ser uma representação fiel, ele e a família dele, de Deus para o povo. Então, tem que ser casado, não pode ser solteiro. A mulher tem que ser cristã, não pode ser ímpia. E a vida conjugal tem que ser saudável, não um casamento perturbado, atribulado. O pastor deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele tem que demonstrar um amor por ela, cuidar da sua esposa. Precisa governar bem a sua própria família e seus filhos precisam ser crentes. Filho de pastor, chamado, tem que ser crente. Por isso que eu disse no início que ser homem de Deus não é suficiente. Porque ele precisa da família dele para poder ter o chamado, para poder ser pastor. É o que está na palavra. E é o que a Assembleia de Deus ensina por meio da nossa lição. Pastor, que os filhos são ímpios, ele não tem chamado, não. Ele é homem de Deus. A gente não vai tocar na questão de ser homem de Deus. A gente vai tratar na questão de vocação para ser. Ele não é chamado. Deus, às vezes, trabalha, usa, porque ele está lá. Então, Deus não pode abandoná-lo ele, porque se abandonar o pastor, quem prejudicar é a igreja. Se Deus abandona o pastor, prejudicar é a igreja. Mas ele é chamado? Não. Se os seus filhos não são crentes, se a esposa não é crente, se ele não é casado, ele não é chamado. Está na nossa lição e é o que está na palavra. Então, os seus filhos precisam serem crentes. E também, os seus filhos não só têm que ser crente, têm que dar bom testemunho. É o que está escrito no versículo 4 do capítulo 3. Isso não é teologia, isso é Bíblia. Versículo 4 do capítulo 3. Está escrito isso. Tem que ser... o filho também tem que ser crente, a esposa tem que ser crente e dar bom testemunho. Qualificações morais. Ser honesto, sincero, verdadeiro, hospitaleiro,
ou acolhedor, sabendo tratar bem as pessoas. Aquele pastor que essas pessoas reclamam de como ele as recebe, ele não é chamado. Ele não é hospitaleiro, ele não sabe receber as pessoas. Ele tem que saber se dar bem, tratar bem as pessoas. Se existe queixa de muitas pessoas desse pastor, que quando vai no seu gabinete, ou de quando vai conversar com ele, não recebe bem, é tratado mal, ele é desqualificado. Então ele precisa ser alguém que saiba receber bem as pessoas. Continuando. Aí, na página 30 da lição de professor, vai finalizar o segundo tópico dizendo o seguinte: infelizmente, há igrejas que desprezam esses aspectos na hora de separar pessoas ao ministério pastoral. Infelizmente, isso se tem sido feito. Não deixar de avaliar essas questões na vida desse candidato, desse aspirante a pastor, para poder ser ordenado a isso. E aí no subsídio bibliológico, que só tem na lição de professor, ele vai dar as 15 características para poder ser pastor. São 15, mas eu não vou ler todas. Eu só quero me apegar em poucas, porque a maioria é bem evidente. Mas eu quero me apegar em algumas. Uma delas que fala é ser hospitaleiro, receber bem as pessoas. Não contencioso, que é o quê? É inimigo de contendas, inimigo de briga. Ele não é um pastor que gosta de viver brigando, discutindo com todo mundo. Em palavras mais simples, um pastor que gosta de tretar com os outros. Como tem pastor aí na televisão que adora uma briga. Qualquer pessoa que fala dele, ele já vem pro pau. Inimigo de contendas. Como está escrito no Sermão da Montanha, pacificador. Ele não trabalha para causar confusão, ele trabalha para causar paz entre as pessoas e não para causar confusão. Então, pastor de contenda, de briga, que gosta de discutir, não. Desqualificado, ele não é chamado por Deus, ele foi colocado pelo homem. Também diz, não avarento, preocupado com as pessoas e não com as finanças. Quando o pastor, ele em vez de perguntar, procurar saber como é que os crentes estão, se a igreja está progredindo, se os irmãos estão bem, se estão sadios na fé, ele está preocupado com o dízimo e as ofertas. Digamos, se um pastor setorial, presidencial, ele fica preocupado mais quando a finança cai do que com o número de membros caindo, não procura saber como é que aquele povo daquele lugar está, pô, irmão, está na cara. Está mais do que na cara. Certo que tem que ter uma preocupação com as finanças. Quando as finanças caem, é de se suspeitar. Eu entendo isso. A questão é a preocupação mais. Não é deixar de se preocupar, mas é a preocupação maior com isso. Que em vez de estar preocupando, como é que aqueles crentes lá, como é que os crentes de lá estão? Estão bem? A igreja está crescendo? Por que o número de crentes está diminuindo? O que você está fazendo lá de errado? Para os crentes estarem indo embora. Está acontecendo um êxodo naquela igreja. Cadê esse discurso? Pois bem. E a reputação tem que ser imaculada, ou seja, limpa, admitido pelos de fora. Isso também está em um livro de Richard Lawrence, O Guia do Leitor Cristão. Também está nesse livro. Então, é o que é o posicionamento da Assembleia, tanto deste livro, e é o que está na Bíblia. Essas características. Mas olha também, para finalizar, o que está escrito na página 80, um assunto sobre a organização de uma igreja local. Vai falar sobre filhos de pastor. Vai dizer como tem que ser. A palavra diz. Paulo diz que os filhos dos ministros, presbíteros, pastores, não devem ser acusados de dissolução, nem de serem desobedientes, ou seja, indisciplinados. Então, a forma como o filho de um pastor anda desqualifica ele para ser pastor. Desculpe, não é opinião, é o que está na palavra, tá? É o que a palavra diz no versículo 6, que vai descrever como tem que ser o pastor, como ele tem que tratar a sua família, como tem que ser a sua família, a sua esposa e o seu
e o seu filho. Eu ainda vou fazer um segundo vídeo sobre esse assunto, falando um pouco mais de uma forma mais pedagógica, para que os irmãos entendam melhor. Porque como são muitos requisitos, então eu elaborei essa questão mais pedagogicamente em 4 áreas, para ficar mais fácil de lembrar, de entender. Então farei ainda um outro vídeo sobre esse assunto, para que os irmãos aprendam, todos aprendam, para que quando você vê alguém que é pastor, você identificar se é chamado ou não. E quando alguém estiver sendo levantado, você saiba se realmente é chamado ou não. E a falácia de que Deus escolheu, sendo que não tem as qualificações que Deus já determinou, caia por terra e essa falácia morra. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.